Amigos e amigas, irmãos e irmãs, eu vou transmitir agora uma pequena história sobre os juízes de Israel. Hoje existe até uma novela chamada Reis que está falando de um juiz chamado Eli e o próprio profeta Moisés, que também teria sido juiz. Então vamos fazer um resumo sobre os juízes de Israel, para quem tem curiosidade de saber um pouco mais. Eu captei estas informações no canal do YouTube Estilo Adoração. Tá bom? Então, se você quiser mais detalhes, vai lá no canal Estilo Adoração. Juízes de Israel. Pesquisa mostra período anterior ao surgimento dos reis israelitas. Segundo o livro dos Juízes, na lista dos 12 ciclos registrados no Antigo Testamento, o primeiro juiz de Israel foi Otniel, parente de Caleb, da tribo de Judá, que liderou a revolta contra o rei da Mesopotâmia, resultando num tempo de 40 anos de paz para Israel. O segundo juiz foi Eude, representante da tribo de Benjamim, conhecido por ser canhoto. Ele colocou fim ao período de 18 anos de opressão quando matou o rei Eglon de Moabe. Depois disso, houve 80 anos de paz. Em seguida, surgiu o juiz Sangar, filho de Anate. Ele lutou contra os filisteus e matou 600 deles com uma aguilhada de boi. A Bíblia não diz quanto tempo durou a liderança de Sangar. Após ele veio Débora, a única mulher mencionada entre os juízes de Israel. Ela era uma profetisa que também julgava as disputas internas do povo. Apesar de não ter um adestramento de líder militar, ela teve que ir à guerra contra o exército do rei Jabim de Canaã, por causa da falta de confiança dos homens israelitas, em especial de Baraque. Após a vitória contra os cananeus, houve 40 anos de paz. O quinto juiz de Israel foi Gideão, da tribo de Manassés, que lutou de forma heróica com seu exército reduzido contra os numerosos midianitas. Ele deu a Israel 40 anos de paz. Depois de Gideão veio Tola, um homem da tribo de Issacar, que liderou Israel por 23 anos. O sétimo juiz de Israel foi Jair, um habitante da cidade de Gileade, que julgou o povo durante 22 anos. O oitavo juiz foi Jefté, que surgiu quando os israelitas estavam sendo oprimidos há 18 anos pelos amonitas. A sua liderança durou 6 anos. Ele também ficou conhecido por fazer um dos votos mais controversos de toda a Bíblia, quando prometeu sua filha em holocausto. Após Jefté, os israelitas tiveram por 7 anos o juiz Ibsã, da região de Belém, por Elon, da tribo de Zebulon, que liderou o povo durante 10 anos, e também por
Abdon, que era do território de Efraim, e julgou Israel por 8 anos. Por fim surgiu o último juiz de Israel, citado no livro dos Juízes, Sansão. Ele pertencia à tribo de Dan, sendo um dos personagens bíblicos mais conhecidos, especialmente por conta de sua força sobrenatural. Sansão liderou o povo durante 20 anos e lutou contra os filisteus. Os juízes foram escolhidos por Deus para liderar e julgar os israelitas por determinado período. Foi a época da transição entre a liderança de Moisés e Josué para o período dos reis de Israel. O tempo dos juízes começou com a opressão do rei de Arã da Mesopotâmia, após Josué e os anciãos terem morrido e o povo de Israel ter se entregado a uma profunda apostasia. Por fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar deuses estranhos, Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia subjugasse os israelitas durante 8 anos. Após esse tempo, o Senhor levantou Otniel para libertar o povo, dando início ao período dos juízes, que só terminou quando Saul foi eleito rei, em aproximadamente 1050 a.C. Ou seja, a liderança dos juízes teve a duração de 320 anos. Eram pessoas levantadas por Deus em momentos de crises e capacitadas pelo Espírito Santo, de forma especial, para liderar e julgar a população. As funções judiciais estavam diretamente ligadas à liderança espiritual. Eles permaneciam nas suas funções até morrerem e, diferentemente dos reis, não estabeleceram um governo hereditário. Eles eram heróis nacionais e, algumas vezes, são descritos na Bíblia como libertadores. Há quem inclua também Eli e Samuel na lista dos juízes, apesar deles não constarem na lista dos 12 ciclos do livro dos juízes. Eles teriam sido contemporâneos, durante algum tempo, do último juiz de Israel, Sansão. Então, são informações do canal do YouTube Estilo Adoração, que eu passo aqui para o meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / e temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Falei também o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. Deus abençoe a todos.